Olá, gente. O Questão de Ordem dessa semana tem como convidada a advogada Samantha Pineda, especialista em direito agrário, ambiental, consultora aqui do nosso canal AgroMais, e que chega no momento... Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, Samantha. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Vamos começar falando do tema mais presente. Nessa semana, a gente teve o episódio do Carrefour, o presidente do Carrefour pedindo desculpas depois de ter falado que a nossa carne não prestava. A gente tem aí a COP que terminou, a gente tem também lei antidesmatamento, o episódio da Danone. O que está acontecendo? O Brasil está sob ataque? O Brasil está sob ataque, mas o que está acontecendo principalmente é uma grande incoerência, né, Valtemo? Se nós olharmos esses episódios que veio primeiro Danone, depois Carrefour, primeiro lei antidesmatamento, tiveram que voltar atrás no prazo. Depois Danone teve que se retratar. Carrefour teve que se retratar. E na COP, o que esses países onde estão essas empresas e que falam muito da questão ambiental fizeram? Não chegaram no valor que deveriam chegar para contribuir com as mudanças climáticas. Então há uma hipocrisia no ar. E essa hipocrisia, por que ela fica tão evidente? Porque a questão não é ambiental, a questão é comercial. Quando nós olhamos os episódios de uma outra perspectiva, a gente percebe que é um protecionismo comercial. O Brasil está sob ataque porque não consegue se colocar do ponto de vista diplomático, mas aí quando nos atacam, quem que entra? Os defensores do setor. Entra a Frente Parlamentar da Agropecuária, entra as nossas lideranças, e aí a gente acaba tendo que fazer esses caras se retratarem, porque o que é o Carrefour do Brasil sem as carnes dos frigoríficos que pararam de mandar para eles? A gente observou duas espécies de reação. Uma do ministro da Agricultura, de alguns setores da proteína, como aves, suínos, que disseram, não, tá ok, o pedido de desculpa, tem a CNA e tem também o Congresso Nacional, por meio da FPA, ministra Tereza Cristina, a senadora, não, tem que vir cá, tem que dar explicações. Afinal de contas, a situação está resolvida ou não? Na minha opinião, não. Porque eu sou advogada e a gente diz o seguinte, quanto maior e mais eficiente a pena, mais você desencoraja o agente. Então, se ficar só nesse, tudo bem, desculpa, foi engano e passa, eu entendo que não há uma retratação. A comunicação foi mundial, a retratação foi aqui dentro. Essa retratação precisa ser mundial. Olha, a carne do Brasil, sim, ela tem critérios rigorosos de sanidade, ela é sustentável, ela é saudável. Isso tem que ser dito para o mundo pela mesma pessoa que falou, com a mesma veemência que falou, que foi o presidente do Grupo Carrefour, né? Agora, veja só, as reações acabaram vindo, ou esse ataque acabou vindo de onde talvez a gente não esperasse, porque, veja só, o presidente Trump, né, o próximo presidente dos Estados Unidos, que anunciou que vai vir com medidas protecionistas. Antes mesmo de assumir, aí a França veio com um ataque. Então eu estou falando, nós estamos, o agro brasileiro, não é o Brasil, mas o agro brasileiro sob ataque. Então a gente tem duas frentes agora de trincheira? Mas perceba a diferença. Alguém assumindo que vai ter medidas protecionistas e outros disfarçando de falta de sanidade, de questões ambientais, tentando subterfúgios para colocar as medidas protecionistas na mesa. Quando se joga limpo, existe um jogo ali que vai ser jogado com as mesmas armas. E quando você tenta subterfúgios, a coisa fica feia. Então, eu entendo que lógico que nós sabemos do Trump, que ele tem um posicionamento protecionista e vai vir. A nossa soja, o nosso milho, que concorrem diretamente com os Estados Unidos, podem esperar, mas ele não está olhando para a gente, ele está olhando para a China. Na minha concepção, se a gente olhar a geopolítica mundial hoje, as questões são energia, clima e alimento. Como é que nós vamos jogar esse jogo? Com as cartas certas em cima da mesa ou com subterfúgios? A gente acabou de aprovar a lei de mercado de carbono aqui no Brasil. Regulamos o mercado de carbono brasileiro. Como é que a gente vai jogar esse jogo com o pessoal lá de fora? O que o nosso país fez na COP? A minha medida de diminuição, minha NDC, que era a minha redução de gases de efeito estufa, está muito baixa, eu vou botar de 59% a 67%. A gente criando um mercado e o governo dizendo, eu vou dar tudo de presente. Esse mercado aqui, que era a minha reserva para fazer minha sustentabilidade valer dinheiro, eu vou entregar de presente lá porque eu sou bonzinho. Então a gente precisa aprender a jogar o jogo, Valteno. Nós não estamos sabendo jogar. Eu acho que você colocou os três elementos para a gente poder continuar esse papo. Alimento, energia e clima. Do ponto de vista alimentar, a gente está bem nesse jogo?
Estamos bem nesse jogo desde que... Porque precisam da gente. Nós somos o maior exportador de proteína animal, produtor não só de proteína, mas de soja, de milho. Então a gente tem... Eles precisam da gente. Então eu queria que você começasse por aí. Vamos começar, vamos dar um passinho atrás. Todo mundo precisa de nós, ok. Mas se o nosso custo de produção é maior porque nós somos mais sustentáveis e a minha soja concorre igual a soja dos Estados Unidos, que não tem 1 metro de APP lá, ou que quando querem fazer, pagam esse produtor por isso, eu tenho realmente uma concorrência leal ou eu estou em desvantagem? O mérito ele só existe quando a gente parte do mesmo lugar. E os produtores brasileiros não partem do mesmo lugar que os produtores concorrentes da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, porque nós partimos de um custo de produção mais alto. Nós temos APP, reserva legal, licenciamento, boas práticas. A minha soja custa mais caro para produzir, só que quando ela chega lá fora, ela concorre igual. Então a gente precisa rever. A gente produz alimento, mas a gente está entregando com um preço complicado para sermos concorrentes. Segundo ponto, a gente está bem desse ponto de vista de produção alimentar? Depende. A gente não tem regularização fundiária e nenhum plano desse governo para fazer. Eu tenho clientes no Pará, no Mato Grosso, no Tocantins, que quando começam a fazer sua regularização, tinha um parque, tinha uma floresta nacional, tinha alguma coisa em cima, que eles voltam a discutir 1.500, a gente está discutindo marco temporal. Então o Brasil precisa de posição, porque mesmo sendo o maior produtor de alimentos, se a gente não se posicionar, a gente vai cair. Pois é, nessa questão da regularização fundiária, que passa pelo CAR, por exemplo, que é o Cadastro Ambiental Rural, o produtor ele acaba caindo numa irregularidade involuntária, porque ele apresentou os dados, mas ele não teve o CAR validado. Ele é empurrado para a irregularidade, porque se ele quisesse regularizar, ele não tem como, ele não tem caminho. Existe o PRA, que é o próximo passo da regularização ambiental no meu estado? Não. O que eu faço então? Eu fico irregular? Não, eu vou começar a recuperar aqui minha APP, minha reserva legal. Mas aí chega uma multa, aí pega fogo, porque pegou fogo no Brasil inteiro. E eu tenho um cliente que foi vítima desse fogo que pegou no Brasil inteiro, que tem 89 autos de infração contra ele. 6 milhões em multa. Então falta, por mais que nós tenhamos um agro pujante, o Brasil não tem um plano para o agro, não existe uma estratégia. E aí a gente tem que ficar nessa concorrência com a gente mesmo. Isso está prejudicando demais o país. Do ponto de vista do clima, que na verdade está tudo ligado, mas já que você tocou nessa questão do fogo, a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul. O que está faltando? Está faltando os países maiores emissores de gás de efeito estufa, China, Estados Unidos, União Europeia e Índia, que emitem mais de 70% dos gases que causam o efeito estufa e que causam as mudanças climáticas, colocarem dinheiro na mesa para que nós possamos, nós, países em desenvolvimento, que não são os maiores emissores, o Brasil emite menos de 3%, possamos tomar medidas de adaptação a essas mudanças climáticas. Tirar a gente das áreas de risco, refazer o solo do Rio Grande do Sul. A culpa da enchente do Rio Grande do Sul é dos maiores emissores, junto com aqueles que sabiam que isso ia acontecer, porque a gente viu a meteorologia falando que ia ser um ano muito complicado, não tomarem providências. Cadê as represas? Cadê a relocação? Cadê o plano de contingência? Cadê o seguro rural? E aí entra fogo junto nisso? Completamente. O fogo é gerado por mudanças climáticas. Um ano Mas eu que digo tem uma estiagem... Cadê as medidas de prevenção? Cadê as brigadas? Cadê os planos de ajuda mútua? Cadê os planos estaduais de prevenção? Cadê a punição aos efetivos culpados? Porque a gente sabe que a maioria é fogo criminoso, mas cadê o monitoramento, policiamento? Onde é que está um plano, de novo? Cadê a estratégia do Brasil para olhar para isso e combater esse crime que traz, além de prejuízo financeiro absurdo, né, gigantesco, traz prejuízo de morte de pessoas, de animais e mais problemas climáticos, obviamente. Eu vi o professor Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, dizendo que o modelo que foi feito nesse governo com a agricultura tira muito poder, quer dizer, você tinha um ministério forte, aí você divide ele em desenvolvimento agrário, Ministério da Pesca. Esse ministério não tem um orçamento próprio, quer dizer, ele tem que brigar todo ano por um plano safra aqui, vai de um orçamento para o outro. Depois, ele, nas relações internacionais, ele não pode fazer, tem que passar pelo Itamaraty. E depois você fica, dependendo do Ministério da Fazenda. Então, qual é a importância que tem a agricultura do Brasil? Para este modelo governamental, é a pergunta que se faz. Uhum. O agro é reconhecido como a grande mola propulsora
Não. Como está, não está sendo reconhecido e nem por aqueles, por exemplo, nós temos um super Ministério do Meio Ambiente. Num governo que poderia enxergar o agro como um grande parceiro, esse Ministério do Meio Ambiente tinha que ter uma parceria com tanto o Ministério de Desenvolvimento Agrário quanto o próprio Ministério de Agricultura para fazer planos conjuntos de boas práticas, de medição de emissões, de questões relacionadas a enchentes, relacionadas a fogo, e a gente não vê essa parceria. Temos aí a expectativa de nomear uma autoridade climática que deveria ser do agro. Por quê? Porque é o local onde nós podemos pegar as emissões e neutralizar. Mas não está sendo discutido nada disso. Então, a gente percebe que é um governo perdido em relação ao agro e que o agro está pagando a conta tanto do ponto de vista fundiário quanto do ponto de vista ambiental aqui dentro e está pagando a conta lá fora porque é mais caro produzir aqui, daí quando nosso produto, a nossa soja, o nosso milho vai lá para fora, nós temos uma margem de lucro muito menor. Nesse jogo entre a União Europeia, que eu vou abordar com você do próximo bloco, do acordo com o Mercosul, e a nova presidência americana, o que mais lhe preocupa? O posicionamento protecionista de ambos. Porque tivemos nova eleição no Parlamento Europeu que também é protecionista, é menos verde, mas mais protecionista. E é lógico que essas medidas têm pouco de verde, né, Valteno, mas muito de protecionismo de mercado. Inclusive, a manifestação do próprio presidente do Carrefour, que tinha tudo a ver com agradar os agricultores da França, que não querem o acordo Mercosul-União Europeia por conta da concorrência. Eles não dão conta de concorrer conosco. Pois desistam, comprem alimento barato da gente e vão fazer outra coisa. Vocês são bons em várias coisas, né? O nosso potencial é produzir. Eu vou chamar um intervalo, eu volto conversando aqui com a advogada Samantha Pineda, porque a gente ainda vai abordar aí a questão da energia, a gente tem aí a questão do projeto de carbono que foi aprovado, a gente tem também os desafios da segurança jurídica no campo, como um marco temporal que nunca se resolve. É um instantinho só e a gente está de volta. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem nesse segundo bloco, batendo papo aqui com a advogada Samantha Pineda, que é especialista em direito agrário, ambiental, consultora do nosso canal. Bom, vamos falar agora sobre a questão da energia. Eu acredito que nesse aspecto talvez a gente tenha dado passos mais, vamos dizer assim, melhores. O Brasil é líder de transição energética. A gente aprovou um projeto importante agora na Câmara dos Deputados, que é a questão do carbono, embora o agro ainda tenha essa participação voluntária, mas eu acho que ela caminha para a gente poder ter uma participação mais efetiva do setor. Eu acho que é legal a gente fazer alguns meia-culpa também aqui, né, Samantha? Faz parte, né? A gente não pode dizer que todo setor é santo. Claro. E a gente sempre tem uma porcentagem, né, Valtero? Nos jornalistas, nos advogados, aquela parte que não quer fazer certo, não faz questão de fazer certo. Mas a gente já falou que alguns não fazem certo porque cai na irregularidade involuntária, que é a questão do CAR. Mas assim, o que é possível melhorar nessa questão? E eu acho que essa questão de uma agricultura de baixo carbono, da gente poder preservar essas coisas que a gente está fazendo, e o projeto aprovado na Câmara, eu acho que sinaliza para isso. Não só esse, né? Vamos claro, somar. Vamos. Temos combustível do futuro. Nossa, isso foi um salto para o Brasil. Porque todo mundo fala em carro elétrico, mas a gente tem etanol, a gente tem biodiesel. Nós temos a verdadeira sustentabilidade nessa energia de transporte, que não é falada por todo mundo, porque as pessoas não conseguem. Lá fora, uma coisa importante que as pessoas precisam entender é que o combustível concorre com o alimento quando ele é plantado. Aqui no Brasil, não. Que a gente planta em 8% do território. Então, a gente tem muito território para produzir tanto energia quanto alimento e um não vai concorrer com o outro. E mais que isso, a gente mantém essa mesma área há anos. Muitos anos, aumentando produtividade e diminuindo a expansão de área. Então, é incrível. Perfeito. Depois, nós com o combustível do futuro, a gente vai falar de um ponto que é combustível de aviação. Pouca gente olha para isso, mas quando a gente fala de emissão de gás de efeito estufa, e aí eu já salto para a lei de mercado de carbono, o Brasil vai ser o grande fornecedor de SAF, que é o combustível de aviação, biocombustível de aviação. Porque queimar querosene no céu, se as pessoas entrarem aí, tem certos sites que mostram quantos aviõezinhos tem voando hoje.
É absurda a quantidade de emissão deste setor que precisa, a partir de determinada data, mudar a sua matriz energética. O Brasil está pronto. É aquela coisa, vem que a gente está aqui para isso. Então, é um salto do ponto de vista das exigências e é um salto para o agro, porque como o agro não entrou no mercado regulado de carbono, ou seja, ele não é um setor obrigado a diminuir suas emissões, nós vamos poder, com essa produção de energia limpa, ser os grandes fornecedores de combustível limpo e de créditos de carbono. Mas eu vi você fazendo um comentário que o fato de a gente não ser obrigado, o agro não ser obrigado a participar desse mercado, pode gerar também algumas desconfianças e também algumas legislações estaduais. Qual é a preocupação? A preocupação é que haja, por parte dos estados, que o cara ceda à pressão, né? Como assim que o agro está fora? Porque existe uma distorção, vou adorar falar isso aqui, existe uma distorção nas emissões. Quando a gente olha no mapa de emissões, China, um monte é de energia e um pouquinho de agricultura. Estados Unidos, um monte de energia e um pouquinho de agricultura. Quando a gente olha para o Brasil, metade está na energia, metade está na agricultura. Por quê? Porque todo desmatamento ilegal é colocado como conta do agro. Isso está errado. O desmatamento que se faz no agro para plantar comida, em 3 anos, 4 anos, dependendo do tipo de plantio, ele está neutralizado. Porque quando eu tirei a floresta eu emiti, mas aí eu fiz plantio direto, rotação de cultura, 2 safras no ano. Em 3, 4 anos, bioinsumos, cogeração de energia. Aliás, é bom falar de bioinsumos também. A hora que a gente coloca essa conta um pouco mais alargada no processo, não olhando só o carro elétrico, né, que não emite quando anda, mas emite quando carrega, se a gente olha a cadeia, nós neutralizamos a emissão do agro. Então está errada essa conta. Então começa por aí. E aí, o medo é que alguns governadores cedam à pressão de que o agro não precisa e acabem regulamentando dentro do seu estado, embora o agro não esteja formalmente no mercado regulado da União, que ele possa colocar alguma obrigação acessória, porque legislar sobre o meio ambiente também é competência de estados, e que acabe onerando o agronegócio, sem entender essa conta, né, de que o agro pode ser um grande credor, um fornecedor de crédito de carbono. Quando é que o produtor, o pequeno, o médio, vai entender essa linguagem? Porque quando a gente fala de crédito de carbono, a gente parece que está falando de uma outra realidade para o setor. Lá no metaverso. Lá, né? No metaverso. Como é que a gente vai transformar, vai trazer essa realidade do mundo para o pequeno, para o médio? Porque você colocou uma questão interessante aqui. Você falou, o agro não pode ser responsabilizado por desmatamento ilegal, só ele, porque não é só ele quem faz. Assim como as queimadas que aconteceram esse ano, na região norte, a maior parte foi em áreas de preservação ou em terras indígenas, não foi Sim. em terra. E essas coisas passam despercebidas. A comunicação, as narrativas acabam não levando isso. Quando é que a gente vai poder explicar para o produtor e ele entender que ele pode vender créditos de carbono? Estamos no processo. Primeiro passo foi a aprovação dessa legislação, né? Já passou, foi uma briga louca, mas passou sem o agro como um setor emissor. Agora, o próprio mercado vai fazer isso. Porque como o setor é um setor que é um potencial captador de carbono, ou então, porque você pode ou fazer remoção ou fazer redução. Como que eu faço redução na minha fazenda? Eu usava combustível fóssil, diesel no trator, eu passo a usar biocombustível. Eu fazia plantio com arado, eu faço plantio direto. Então, eu vou diminuindo as minhas emissões, redução. E como que eu faço remoção de gás de efeito estufa? Eu posso fazer um plantio consorciado de milho com braquiária. A braquiária é uma forrageira que leva esse carbono lá embaixo e fixa no solo. Então, a hora que ele começar a ver no mercado que isso pode baixar o custo de produção dele, isso vai acontecer. E para os pequenos, através das cooperativas, através dos sindicatos, através dos próprios Senar, que tem um monte por aí ensinando isso. Eu acho que esse processo não vai demorar, porque o produtor rural brasileiro ele é muito ligado. Dentro do meia-culpa do setor também, você acredita que a recuperação das pastagens, ou a degradação das pastagens que aconteceu ao longo desses anos, talvez seja um maior desafio, mais do que a própria agricultura em si? Não acho que seja um desafio, pelo contrário. Eu fui, Valteno, quando eu fui atender um pessoal do Pará, do sul do Pará, eu fui para lá e passei alguns dias entrevistando essas pessoas, para saber por que elas foram para lá.
Eram gaúchos, catarinenses, pessoal do sul que estava lá. Olha a história. A gente veio para o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, do jeito que a gente produzia gado lá no sul, nós viemos para cá e começamos a produzir gado, e o gado não engordava. Ninguém disse para ele que aquele solo era diferente. Não existia a tecnologia de correção de solo que nós temos hoje. A agricultura de cerrado não estava desenvolvida na década de 70 e 80. E a gente quebrou. Ninguém quebra porque quer. Então, essas pastagens degradadas, elas estão degradadas porque aconteceu na época da falta de informação. Hoje nós temos tecnologia, conhecimento, Embrapas, Ematers, e temos agora recursos. Existe um programa do governo, inclusive, para a recuperação de pastagens degradadas. E quem não entrar no programa do governo vai ter o benefício do crédito de carbono, o pagamento por serviço ambiental. Então está tudo pronto, eu não acho que é um desafio. Eu acho que é uma grande oportunidade termos tantas pastagens degradadas que existiram por causa de um contexto que não existe mais. Não há necessidade de ampliar áreas de... Aliás, essa é uma questão que se coloca do setor e todo mundo fala. O Brasil vai chegar em algum momento que vai precisar ampliar a área de plantio e de pastagem ou não é mais necessário? Isso é uma questão que todo mundo, eu acho bem polêmica, porque o pessoal fala assim, nós plantamos em 8% do território e produzimos tudo isso. Mas a pecuária é 20%. A pecuária é 20% em pastagens pouco utilizadas. Isso. Então eu posso expandir essa agricultura para essa pastagem? Posso, mas e o cara que está no meio da floresta? A gente vai condenar ele a viver como em 1500, porque em outro lugar tem uma pastagem degradada? Eu não consigo fazer essa conta. O Brasil não é uma fazenda. O Brasil é um território que tem um código florestal. E esse código florestal diz que se este produtor que está lá longe dessas pastagens degradadas tem uma área na Amazônia de 100% de mata, ele pode converter vegetação nativa em plantio de comida. Pode e deve. Você pergunta, o Brasil vai ter que expandir? A população daqui 40 anos vai ser muito maior. Não Sim, só aqui, né? Mundial. Sim, o Brasil vai ter que expandir. E não por conta de, mas e a gente vai chegar no desmatamento zero? Se nós mantivermos 80% da Amazônia, a gente pode converter 20% em produção. Se nós mantivermos 35% do cerrado da Amazônia, eu tenho grande parte que pode ser convertida. Então eu posso expandir e a humanidade... É um dever humanitário. A humanidade quer que o Brasil expanda a sua produção de comida, porque a gente mata a fome do planeta. O Código Florestal está seguro? Não. Não está seguro. Porque desde que assumiu a Marina Silva, nossa atual ministra, ela nunca prestigiou o Código Florestal. Ela sempre disse que ela quer desmatamento zero. E ela nunca falou desmatamento ilegal zero. Portanto, ela não respeita o que o Código trouxe de porcentagens possíveis. Então, o que nós tivemos no Supremo recentemente foi uma vitória. Incrível vitória, porque, né, para quem não estava acompanhando, a tal da identidade ecológica. Reservas legais podem ser compensadas em outra área. Isso tudo passou pelo crivo do STF, só que quando chegou na compensação de reservas legais por cotas, o que é isso? Eu tenho e é no mesmo bioma, então eu tenho 1 hectare aqui na Amazônia, quem não tem, quem falta reserva legal na Amazônia vai poder fazer essa compensação, vai. Mas se for por cota, tem que ter uma identidade ecológica. Algum iluminado falou essa questão e óbvio que quem é contra o Código Florestal se apegou nisso, porque não existe esse conceito. Juridicamente não existe, tecnicamente não existe, e essa foi a grande briga. E graças a Deus e ao bom senso dos ministros, essa questão de identidade ecológica caiu por terra e o critério permaneceu o critério do Código, que compensação é por bioma. Nós temos 1 minuto para falar de demarcação de terras indígenas, audiência de conciliação jogada para o ano que vem, houve um acordo no Mato Grosso do Sul, que é tido como exemplo, é regra ou exceção? Exceção. A tendência é aumentarem os conflitos, a lei continua sendo questionada, enquanto não houver uma PEC aprovada, uma proposta de emenda à Constituição, que já está proposta, mas enquanto ela não for aprovada, a insegurança não vai acabar. E aí a tendência é violência. Violência, conflito, tem índio vindo do Paraguai para requerer terra aqui, a gente vê conflito armado, polícia tendo que tirar, lá no meu estado, Guaíra sempre invadida. Então, se o Brasil quiser resolver esse problema, essa proposta de emenda à Constituição precisa passar no Congresso Nacional. Qual é a palavra para 2025? Progresso. Progresso. O Brasil vai crescer, o Brasil vai progredir. Nós temos uma guerra, uma luta
e vamos ter COP30, entre ideologias. E a gente está percebendo que as ideologias que não têm fundamento estão caindo por si só. Então, quando a gente fala que as coisas baseadas em fatos e fundamentos vão prosperar, é sinal que a gente vai progredir. Obrigado por essa entrevista. Obrigada, querido. Conversei com Samantha Pineda, advogada, especialista em direito agrário e ambiental, consultora aqui do canal AgroMais. A gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.